A palavra de Deus diz para a gente assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então ali Paulo, quando escreve aos Gálatas, mostra que às vezes as pessoas têm um entendimento errado a respeito, da vida com Deus. Naquele tempo, eu não vou entrar hoje nesse assunto, mas só para ilustrar, naquele tempo, já na igreja tinha gente que quando olhava para algumas coisas da sua vida, pensava que já estava tudo bem com Deus. Uns pensavam que eram judeus, já estavam com Deus, outros pensavam que agora porque não eram judeus e eram gentios, eles estavam com Deus, e aqui Paulo deixa bem claro: nenhum nem o outro revela isso. Nada disso revela. Então nós vamos ver o que não revela primeiro, para depois, ao voltar, nós vemos o que é que revela. Amém? Então a primeira a característica, e isso aqui você pode dizer mais tarde, se você achar que a mensagem for boa, não dê crédito a mim, porque na verdade é que eu vou hoje compartilhar com você 7 características que eu aprendi num livro, de um escritor, que estudou a Bíblia, e eu lendo o livro concordo com ele estudando a Bíblia, com as características que ele disse. Então eu estou baseado em 7 características que esse homem, que é chamado de Gardner Spring, ele escreve a respeito dessas falsas características de que as pessoas acreditam ter e pensam que são cristãos por terem essas características. Tá? Então o mérito não é meu, o mérito é do Gardner Spring. Foi ele que escreveu esse livro e eu vou aprender hoje, nós vamos aprender com ele e com a Bíblia também. Então nós vamos hoje aprender com a mensagem bíblica. A primeira característica que ele relata aqui para a gente, que não revela que você é um crente de verdade, é um caráter exterior reto, é ter um caráter externo de retidão. Aparentemente, externamente, você parece ser uma pessoa justa, uma pessoa reta. Então, isso não é uma indicação segura de que você está no amor de Deus. Tem muita gente que é justa, que é reta, que tem índole e não tem Deus. É muito crente que acredita que por causa de uma aparência de retidão, a gente até diz assim de vez em quando: nossa, aquela pessoa é maravilhosa, só falta ser crente. Alguém já falou assim? Já pensou assim? Já ouviu alguém falar: nossa, que a pessoa é maravilhosa, só falta ser crente. Se falta ser crente, falta tudo. Porque a única coisa que salva o homem é a fé em Deus. É fé em Jesus Cristo. Então, essa é uma característica, ou seja, uma aparência de justiça externa, na verdade, ela não necessariamente revela uma justiça verdadeira dentro do nosso coração. E quando eu falo verdadeira, eu não estou falando da nossa própria justiça, eu estou falando da justiça de Deus guardada através da verdade nos nossos corações. Nós vemos isso, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Você conhece essa história. Se você não quiser ir lá, você não precisa ir lá. Eu vou passar rápido, porque senão hoje nós vamos ficar muito tempo aqui. Lá em 1 Samuel 16, 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel. Samuel já era um sacerdote e ele tinha sido enviado para ungir um rei. E ele estava lá diante de vários homens para escolher um rei. E aí ele disse assim: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Existe uma diferença. Muitas vezes, quando a gente vê as pessoas tendo algumas atitudes, às vezes até dentro da igreja, de retidão e de justiça, nós podemos olhar para isso e dizer assim: aquele é um crente de verdade. Entenda que isso não é uma marca conclusiva. Tem gente que parece, mas não é. Quem é brasileiro entende o que eu estou falando. Nós tínhamos uma propaganda de um shampoo para anti-caspa que chama Denorex, e a propaganda dizia isso: parece, mas não é, falando da concorrência. Alguns parecem ser que nem aquele shampoo, mas não são. Tem cheiro, tem a cor, tem a consistência, mas não são. Ou seja, tem que ter a essência, tem que ter a
a essência da verdade no coração dessa pessoa. E essa essência é a verdade da palavra de Deus, e não da justiça humana. Meu pai, eu já cito ele, meu pai, apesar de quase toda a sua vida não crer em Deus, na verdade ser um rebelde contra Deus, ele era um homem de índole, era honesto, era justo, era bom, era misericordioso. Eu acredito que eu não era crente nessa época também, eu acredito que muitos crentes que conheciam meu pai era conhecido como a ambulância do bairro, porque a gente morava num bairro pobre, e meu pai era um dos poucos que tinha carro naquele bairro. E aí todo mundo que ficava doente, meu pai era, no fim, batia uma na porta e meu pai levava para o hospital. Ele ajudava as pessoas, era de madrugada, era de dia, era de noite. Quando alguém batesse precisando de ajuda, meu pai estava sempre disposto. Ele era um homem assim. E as pessoas, eu acredito que até alguns crentes que viviam no nosso bairro, quando olhassem para meu pai, falavam assim: olha só falta ser crente. Só faltava tudo. Só faltava tudo. Então a gente precisa entender isso. Somente Jesus pode mudar as nossas vidas internamente. Deus não olha para as nossas aparências internas, e sim para aquilo que está dentro do nosso coração. Segunda característica que ele mostra para a gente, que não revela que nós somos crentes, é o conhecimento intelectual, ou o mero conhecimento especulativo, ou a percepção intelectual. Tem gente que é muito inteligente, tem gente que realmente são pessoas estudiosas, que conhecem, que aprendem muitas coisas. E algumas pessoas, elas estudam muito a Bíblia, elas conhecem muito da Bíblia, mas elas, na verdade, não têm um entendimento espiritual das Escrituras. O conhecimento é apenas intelectual. O Samuel é um jovem que tem amor pela palavra de Deus. Eu acredito que é um jovem convertido. E quando ele me disse que gostaria de ir para o seminário, ele quer ser professor, ele não quer ser pastor, ele quer ser professor. Ele gosta de estudar. Uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim: é maravilhoso o que você quer, mas não adianta você apenas conhecer as letras, conhecer a teologia. Eu te disse isso várias vezes já, Samuel? Não adianta você só ter bom conhecimento de uma boa teologia. Você precisa praticar essa teologia na sua vida e ter experiência de vida cristã, para que quando você ensine, as suas palavras façam diferença na vida das pessoas. Senão serão apenas conhecimento intelectual. E tem muita gente inteligente, eloquente, principalmente aqueles que falam bem, aqueles que têm o dom de falar em público, de ministrar com eloquência, de convencer as pessoas. Nós podemos olhar para essas pessoas que pregam bonito, que falam bem, e dizer assim: esse é um homem de Deus. Isso não é sinal de que essa pessoa tem um conhecimento, um entendimento espiritual das Escrituras. Quero dar um exemplo. Você pode achar isso lá em Números, capítulo 22, 23 e 24. Lá existe a história de um profeta, um homem chamado Balaão, um homem mau. Um mau profeta. Ele não era um profeta de Deus. Ele era um profeta que usava o dom, a capacidade que ele tinha para ganhar dinheiro, para fazer coisas erradas, para amaldiçoar as pessoas. E um dia Deus chamou ele, usou ele para abençoar a nação de Israel. Havia uma nação contrária a Israel, que havia contratado Balaão para amaldiçoar eles numa guerra, mas Deus chamou Balaão e falou assim: quando eles mandarem você amaldiçoar, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar, você vai abrir a sua boca para abençoar. E ele assim fez. E ele abria a boca e abençoava, e profetizava, e a bênção que ele dava acontecia. E Israel prevalecia quando ele abençoava. E a gente sabe que Balaão não era um homem salvo. Ele nunca foi um homem convertido. Ou seja, ali mostra pra gente que o fato de alguém ter dom, ou alguém falar bem, ou alguém profetizar, não faz dessa pessoa um cristão verdadeiro. E tem muita gente aí correndo de gente que diz que é profeta, e olha, como eu disse, as pessoas, elas podem fazer, e Deus até pode usá-las, porque Balaão foi usado por Deus. Deus pode até usá-las, mas elas não são.
Ou seja, isso não é uma característica conclusiva de que alguém é convertido. O fato de um pastor pregar bem não revela que ele é um bom cristão, apenas de que ele é eloquente. O que vai revelar a vida de um pastor é o exemplo dele, é a vida vivida. É isso que vai mostrar se o que ele fala, ele também vive. É isso que vai fazer a diferença. Ou qualquer outra pessoa no nosso meio. Porque você não precisa ser só pastor para ser uma pessoa de boa fala. Mas hoje em dia, né, a insensatez dos homens, muitas vezes dentro da maioria das igrejas, e isso acontece infelizmente com muita frequência dentro da igreja brasileira, da igreja latina, acredito que da hondurenha também, né, dos países latinos, quando uma pessoa dentro da igreja começa a falar bem, mostra inteligência, conhecimento intelectual das escrituras, a igreja fala assim, esse vai ser o pastor. Aí a gente pega e ordena ele o pastor. E aí a gente entende porque que, né, o mundo hoje caçoa de Jesus Cristo. Porque que Jesus se tornou uma piada na boca dos ímpios. Existem muitos homens que são chamados de homens de Deus, que na verdade não são. Não falam. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceu. Eles conheciam. Havia conhecimento intelectual, mas não houve entendimento espiritual na vida das pessoas. Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. O diabo crê. Ele até tem medo, mas não tem vida espiritual. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem muita gente que conhece muito bem a palavra, mas não discerne a palavra. Por exemplo, foi assim que a igreja, né, a europeia, a igreja, né, do mundo antigo, nós podemos dizer, ela se fadou ao fracasso. Por que que hoje é praticamente inexistente a igreja nos países europeus? Porque homens inteligentíssimos, sábios, de muito conhecimento literário, começaram a ler e interpretar a Bíblia, mas não tinham um entendimento espiritual. Então deram uma interpretação que a gente chama liberal, ou seja, que é uma interpretação baseada, né, em cima da filosofia humana, né, em cima do discurso, né, muitas vezes do marxismo, dos filósofos platonistas, né? Ou seja, são pessoas, né, que começaram a trazer, e aí eles começaram o quê? A olhar para coisas das escrituras que diante dos olhos dos homens não fazem sentido. Ele fala, não, isso aqui não, a gente tem que peneirar a Bíblia, tem coisa que a gente aproveita da Bíblia, mas tem coisa que não, é coisa que é do passado, isso é machismo, isso é aquilo. E aí eles começaram a permitir entrar no meio da igreja estas coisas. E aí é assim que a igreja foi morrendo. Eles falaram assim, não, nós temos que abranger, né, mudar o discurso para trazer um maior número de pessoas. Então vamos aceitar. Aí eles começaram a aceitar as ideias humanas, filosóficas, começaram a aceitar, né, o feminismo, né, começaram a aceitar, né, o homossexualismo, começaram a aceitar todas estas coisas para atrair essas pessoas dentro da igreja, achando que a igreja cresceria dessa maneira. E o resultado foi exatamente o contrário. Por quê? Porque quando o mundo olha para estas coisas e fala assim, se eles são iguais a nós, se tudo que nós fazemos é a mesma coisa lá dentro, para que eu vou lá? Eu não preciso de igreja. Porque qualquer idiota pode tomar essa conclusão. E as igrejas morreram. Porque os que são crentes de verdade falam, não dá para me andar dentro de uma igreja assim. E a gente recebe. Então, conhecimento intelectual não é prova. Terceira marca que mostra para a gente de que nós não, né, que pode ser aparente na nossa vida, mas que não revela que somos crentes de verdade. É a aparência da religião sem a realidade de um relacionamento com Deus.
Ou seja, eu pareço ser um religioso, mas na verdade eu não tenho um relacionamento de intimidade com Deus. Eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu canto louvores, eu oro, eu faço jejum, eu tenho a aparência de ser, mas eu não tenho relacionamento com Deus. Quando eu tenho uma dificuldade e eu preciso de confiar em Deus, eu falo assim, eu acredito que isso aconteça com os outros, mas comigo não. Eu lá, aqui não. Aí eu sei que Deus restaura o casamento, mas o meu não tem mais jeito. Aí eu sei que Deus muda a vida dos filhos dos outros, mas o meu não tem jeito, não vai mudar. Ou seja, eu pareço crer, mas eu não creio. Eu tenho essa aparência religiosa. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 fala disso, fala: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Olha que conselho que Paulo dá para Timóteo. Ele está falando, olha, tem um crente que parece ser crente, ele parece ser piedoso, ele parece que está buscando a santidade, que aqui o sentido é esse, a prioridade de estar crescendo em santidade, mas na verdade ele não quer, ele não está buscando. Isso é falso. Sabe o que ele falou? Vai lá e agora começa a andar com ele, até ele mudar de vida. Não. Ele falou, sabe o que você faz? Afasta-te dessas pessoas. Aí tem gente que fala assim, pastor, misericórdia, mas Jesus ensinou diferente. Ele falou, quando tiver 100 ovelhas e uma desgarrar, deixa as 99 e vai atrás da desgarrada. Mas ovelha, ela quando ouve a voz do Senhor, ela o segue. E tem gente que a gente, quando começa a perceber que está desgarrando, você vai lá e chama ele, ele fala assim, eu não quero ouvir isso. Eu não preciso de você. Eu não sou disso. E se você insistir, fala, agora eu saio da igreja. Quem cuida da minha vida sou eu. Aí diz, pastor, vai atrás. Não, a Bíblia diz, afasta-te desta pessoa. Tem gente que anda ou que andou no nosso meio e que vive isso, que a gente deveria se afastar destas pessoas. É o que Paulo, chamado pelo Espírito Santo de Deus para dar a palavra da vida, diz para o crente fazer. Tem aparência, mas não é. Foge dele. Afasta dele. É hipócrita. Vai comer o seu tempo, vai tirar a oportunidade que você tem de discipular alguém que de fato é. Alguém que de fato quer. Hebreus chama essa pessoa de apóstata. E diz que essa pessoa já não tem nem mais oportunidade de se arrepender e voltar atrás. Pode ler lá, Hebreus capítulo 6. Vai para casa e estude. Você vai ver. Não tem nem mais jeito. Você completa no capítulo 10. Aí você vai ver lá em Hebreus o que Deus fala a respeito disso. Outra característica, são grandes habilidades naturais. A destreza, como eu disse antes, destreza de falar, destreza de usar os seus talentos. Por exemplo, aqui nós temos o grupo de louvor, nós estamos visto na vida de vários jovens o dom que Deus tem dado para alguns deles para usar. Às vezes alguns podem cozinhar muito bem, nós falamos do irmão Rios, que Deus deu a ele uma destreza maravilhosa. E ele serve a igreja com a destreza dele, e os irmãos servem a igreja com as suas habilidades, com os seus dons que Deus deu, com as suas habilidades que Deus dá. A palavra de Deus diz que Deus dá habilidades, dá dons a todas as pessoas, não só os crentes. Ele também dá extras para os crentes, que são dons espirituais, mas ele dá também habilidades naturais. Agora, o fato de eu usar isso para servir o Senhor não revela que de fato eu sou um crente, que houve uma transformação no meu coração. Eu posso até usar isso para servir, mas eu mesmo não ter me dobrado diante do Senhor Jesus. Então isso também não revela que eu sou um crente, mostrar isso. E a gente acaba confundindo estas coisas como sinal de uma conversão. Ai, que maravilhoso, olha só como canta. A gente vai lembrar de cantores espetaculares que surgiram dentro da igreja, Whitney Houston, Michael Jackson,
Quantos, né, que surgiram e a gente fala, né, olha só que maravilha, e a maioria deles morreu, né, de overdose, nas drogas, né, de profunda depressão, porque não tem quem confiar, não tem alicerce na sua vida, e cresceram dentro da igreja, e receberam a habilidade, né, que Deus lhes deu, mas isso não era garantia de que eram crentes. Quinta marca que nós temos é convicção pelo pecado. Aqui a gente deve ter um pouco de cuidado, né? Porque a Bíblia diz que é necessário que a gente tenha convicção do nosso pecado para que a gente se converta. Mas o que a gente tem que entender é que a pura convicção de que eu sou um pecador não me faz uma pessoa salva. Eu tenho que ter ela para ser salvo. Mas tem gente que tem a convicção, mas não foi salvo. Mas ela não se arrepende. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Judas. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, vocês conhecem que ele foi, né, conhecido como traidor de Jesus Cristo. Ele era um dos 12 apóstolos, ele participou das campanhas de evangelismo, ele foi um daqueles que saiu em par com seu companheiro para pregar o evangelho, ele foi um dos que fez milagre em nome de Jesus Cristo enquanto andou, né, por aquela região da Galileia, aquela região onde Jesus andou fazendo o ministério. Ele participou de tudo aquilo e no final ele traz Jesus Cristo vendendo, e quando chega no fim, quando ele percebe o que ele fez, a Bíblia conta para a gente que ele se arrependeu, ou seja, ele ficou convencido, ele se convenceu, ele tinha plena convicção de que ele tinha feito algo errado, ele tinha plena convicção de que ele havia pecado. Olha só, eu quero ler para você, está lá em Mateus 27, versículo 3 ao versículo 5, que tem gente que fala assim, não, o coração dele, na verdade, ele não, a Bíblia mostra bem claro para a gente que ele teve convicção de que ele estava errado. Olha só, e Mateus 27, de 3 a 5, diz: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, não vendo que ele foi condenado, vendo que Jesus foi condenado, né? Ele falou, opa, né? Fiz algo errado, né? Alguns vão falar uma palavra mais feia aqui. Fiz o que eu não devia fazer. Opa, e vendo ele, então Judas, o que traíra, vendo o que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes a Sião, dizendo, olha só o que ele diz. Não é isso que o crente tem que dizer quando ele está buscando Jesus Cristo? Ele diz, pequei. Olha só a convicção do pecado na vida dele. Ele teve convicção do pecado. Ele está dizendo, pequei. No grego, sabe o que o grego significa? Pequei. Significa a mesma coisa que está aqui em português. Ele diz, pequei, traindo o sangue inocente. Ele até sabia que Jesus não tinha culpa. Ele tinha plena consciência do seu pecado. Ele estava convencido do que ele fez e estava errado. Ele, porém, disseram, o que nos importa? Isso é contigo, é problema seu. Deus falou, problema seu. E olha só, e ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ele tinha plena convicção do seu pecado, mas não era crente. Ele sabia quem Jesus era, mas ele não era uma pessoa convertida. Então não pense que você sabe e tem plena convicção de que você é um pecador, você está salvo. Isso é necessário, mas não é uma marca que mostra, que garante que você foi salvo. É isso que eu quero dizer. Vocês estão vendo como é fácil a gente ficar enganado dentro da igreja achando que a gente é salvo e não é? Mas dessas coisas que eu falei assim, isso que a gente precisa ver na vida de um crente. E nada disso revela que você é crente de verdade. Sexta marca, eu falei, tem 7. Forte convicção da salvação. Tem gente que tem uma forte convicção de que é salvo. Não, eu sei que eu sou salvo, eu tenho certeza que sou salvo. Há uma grande diferença entre crer que você está salvo e crer que em Cristo. Né? Porque você, para ser salvo, você não tem que crer que você é salvo. Você tem que crer em Cristo.
Porque não é a salvação que te salva, quem te salva é Cristo. Tem gente que acha, não, eu estou garantido no céu, e não está. Porque ele pensa que por pensar que ele tem, ele recebe. E ele não vai receber por pensar que tem, e sim por crer em Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 9, a gente vê isso, de gente que cria, que acreditava que era salvo, acreditava que ia para o céu. A gente vai ver gente aqui que acreditava que estava garantido na salvação. Olha só, Mateus 3,7 diz assim: e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, Jesus estava batizando aqui, aí vieram os que acreditavam. O fariseu acreditava que estava salvo, os saduceus acreditavam que estava salvo, eles tinham plena convicção de que eles eram salvos. Dizia-lhes, olha só que Jesus ele era amorosíssimo, olha só quanto amor ele mostrou por esses homens. Olha as palavras de Jesus: raça de víboras. Ah, que doce. Esse é o Jesus que andam pregando por aí. Esse Jesus doce. Não, a boca do Senhor Jesus só sai palavras de amor. E foi mesmo, ele está amando aqueles irmãos ali, chamando o que eles são, porque ele não estava enganando ninguém. O problema é a gente ver um monte de raça de vir e falar assim: ô meu amiguinho, ô irmãozinho. Esses dias eu estava ouvindo uma série de estudo, né, de um homem que eu respeitava muito. É muito conhecido, participou da tradução das Bíblias, né, ensinou muita coisa boa, é pastor de igreja batista, né, conhecido meio batista, ajudou em traduções, né, da língua portuguesa, num bate-papo, né, com um adventista. O adventista louvando ele, dizendo: eu nunca encontrei uma pessoa como ele. Porque muita gente acredita que nós adventistas somos uma seita, mas ele não. Ele me considera irmão dele, meu querido. O adventista não é nosso irmão em Cristo Jesus. É uma seita, porque ela não acredita nas doutrinas básicas que Jesus ensinou. Por exemplo, o inferno, uma delas. Eles rejeitam completamente. E muitas outras. E esse homem, não, é só um entendimento diferente. Nós temos opiniões diferentes da Bíblia, mas nós podemos conviver juntos. Cuidado, querido. Jesus não passou docinho na boca das cobras, não. Das serpentes, não. Ele chamou o que eles... Porque quando você dá nome aos nomes, quando você olha para uma pessoa que é adventista, porque os adventistas são pessoas maravilhosas. Se alguém conhece um adventista, ou tem amizade com um adventista, olha, tem adventista que parece ser muito mais crente do que muito crente. Os louvores adventistas são lindos, a música adventista é linda. Existem mensagens e pregações adventistas que são fantásticas, maravilhosas. Eles ensinam muitas coisas certas da Bíblia. Eles têm uma atitude, né, bastante positiva em relação à palavra de Deus, mais do que muitos crentes. Mas não adianta eu falar: não, você é meu irmão, e deixar ele acreditar que ele vai para o céu, não acreditando naquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus mesmo disse: os meus são só aqueles que ouvem e me obedecem. Porque eles até obedecem em muitas coisas, mas em algumas eles não obedecem. E quem não obedece, quem rejeita o que ele ensina, quem se envergonha das coisas de Cristo, também vai ser envergonhado. Ele não vai receber os céus e vai ser rejeitado. Então não adianta eu passar a mão. Foi o que Jesus fez com esses homens. Vocês são fariseus, são saduceus, não sei se vocês buscam a Deus. Entre eles tinha homens bons. Nicodemos, por exemplo, era um. Jesus não fala mal de Nicodemos. Mas nós começamos lendo a passagem de João 3,3, onde Jesus diz para esse homem que era justo, que era honesto, que era religioso, que acreditava em Deus de verdade: olha, você tem tudo, só falta uma coisa: se tornar uma nova criatura. Tudo isso que você mostra não revela que você é salvo. Todas essas características que nós estamos aprendendo não revelam que somos salvos. Olha só, ele disse: vendo ele, muitos dos fariseus, saduceus, e vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles conheciam a palavra de Deus, acharam que era do céu. Produzir, pois, frutos dignos de quê?
Frutos do arrependimento. Não é fruto do Espírito, é fruto de arrependimento. Eu pensava assim, agora eu não penso como eu penso. Agora o que eu penso é o que Deus pensa. A minha mente mudou, o meu coração mudou, a minha atitude mudou. Eu sou uma nova criatura. Não adianta. E o último exemplo, a última característica que ele mostra para a gente, o Garden Spring, é a experiência de conversão espetacular. Tem muita gente que teve uma experiência, né, maravilhosa. Ele conta, né? Você pergunta, como é que você veio para Cristo? Aí aconteceu, às vezes tem coisas que acontecem assim que são fantásticas. Eu estava ali num lugar e um caminhão rodou e aí ele bateu uma árvore, a árvore caiu, derrubou a casa. Parece aqueles brinquedos de dominó, que vai uma coisa derrubando a outra e vai uma bolinha. Um dia eu vi um no Facebook e eu achei fantástico. O cara fez no quintal assim, aí batia a bolinha, vinha a bola de basquete, batia aqui, e o negócio ficou mais linda, né? Coisa de inteligência. E aí o cara conta assim a conversão dele, né? A experiência, né? Foi tanta coisa que foi batendo uma na outra, né? Aí chegou nele. Aí você olha e você vai, não tem jeito, tem que ser de Deus. Se aconteceu tudo isso, foi tão extraordinário, tem que ser de Deus. E nada disso revela que de fato houve uma conversão genuína na vida dessa pessoa. Alguns vivem e morrem pensando que porque teve uma experiência extraordinária um dia na sua vida, ela foi salva. Por exemplo, foi assim que mais tarde, né, veio a surgir a Igreja Católica Romana, através, né, de um imperador, Constantino, que teve um sonho, onde no sonho ele ouvia a voz, né, neste sinal, né, que era o sinal da cruz, você vai vencer. Aí ele, né, com esse sonho, falou para os soldados, né, olha, todo mundo aí pinta o sinal da cruz nos seus escudos e vamos para a batalha que nós vamos ganhar. E ele ganhou. E aí, a partir desse dia, ele falou assim, bom, houve uma experiência fantástica, então isso deve ser prova de que eu sou cristão. E aí, mais tarde, não foi naquele dia, nem naquela hora, mais tarde, né, ele torna a religião do Estado, que foi, na verdade, o que acabou com o cristianismo. Não ajudou o cristianismo em nada. Né? Fez do cristianismo uma instituição, né, onde o homem deixou de ter um relacionamento com Jesus e passou a ter, né, uma experiência religiosa e litúrgica com Jesus, simplesmente. Não estou dizendo que é mal. Tem liturgia, a igreja tem que ter liturgia. Nós temos o momento do culto, o momento da oferta, o momento da pregação da palavra, liturgia, é importante, tem que ter ordem na casa de Deus. Não sou contra a liturgia, mas eu não posso ver só da liturgia. Tem igreja que se você mudar alguma coisa, pronto, o pastor é mandado embora. Se você mover as bandeiras para o lado para a pessoa poder ler o PowerPoint na hora de cantar, eles te mandam embora da igreja. É assim. O mais importante é a liturgia. E é isso. Então isso, né, essas experiências espetaculares, que podem até ser genuínas, não podem ser consideradas como base, o que eu estou dizendo é isso, não que elas não são verdadeiras, mas elas não podem ser consideradas como base para a gente dizer que uma pessoa de fato é salva. Talvez alguns até tiveram experiências maravilhosas, de fato foram salvos. Mas a sua experiência não é base para a verdade. Ela é somente a sua experiência. Mais nada. Isso baseia-se na verdade. E é isso que nós vamos ver agora. Eu quero mostrar para você agora quais são as marcas verdadeiras. O que é que mostra que de fato nós somos uma nova criatura? O que é? E tem muita gente, olha, a pior coisa que tem é a gente estar enganado. É a gente pensar o que nós somos, aquilo que na verdade nós não somos. E a gente acha que está indo para um lugar que na verdade nós não vamos. Então é importante que a gente entenda a verdade. Lá em 2 Coríntios 5,17, a palavra diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo, você pode falar isso comigo? Tudo se fez novo. Tudo inclui o quê? Graças a Deus. Né? Graças a Deus, que tudo inclui tudo. Ou seja, um crente convertido tem uma vida completa nova. Tudo. Se você olhar para a sua vida e estiver faltando alguma coisa, você já começa a perceber
que talvez você não seja uma nova criatura. Então você precisa de Cristo, que foi o que Paulo disse, que em Cristo nós somos uma nova criatura e tudo que era velho se faz novo. Então, vamos ver através da carta de João. Agora nós vamos para a primeira carta de João, e agora eu quero que você fique lá, tá? Eu vou mostrar para vocês 4 marcas nessa carta, e que mostram que nós somos de fato salvos. Pode ter mais aqui, eu quero mostrar 4 para você hoje, que realmente revela que você é uma pessoa que tem a vida eterna, para você não ficar enganado, para você saber se você tem ou não tem a vida eterna. Eu vou passar pelos 5 capítulos. Só que tem hora que eu vou no 1, no 2, no 3, no 4, que eu vou voltar de novo no 1, no 2, no 3, no 4, que eu vou voltar de novo no 1, no 2, no 3, no 4. Nós vamos ver, parcelados, porque eu quero mostrar essas 4 coisas dentro do contexto dessa carta. Primeira coisa que a gente vê que mostra que você é uma nova criatura. Primeira coisa que nós vamos ver, que você tem uma visão humilde e honesta de si mesmo, reconhecendo que somente Cristo pode resolver o problema do pecado na sua vida. Ou seja, você tem uma visão honesta, você sabe quem você é de verdade, a sua condição, e sabe o que Jesus fez por você. Você compreende isso. Olha só. 1 João, capítulo 1, versículo 6, ao capítulo 2, versículo 2. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Essa passagem deixa bem claro a nossa condição e mostra que eu não posso fazer nada por mim mesmo, que eu preciso da ajuda, eu preciso do perdão, eu preciso do ministério de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu preciso compreender quem eu sou, o estado em que eu estou e o que pode ser feito para resolver esse meu problema. Crendo na solução desse problema. E aí sim a gente pode então colocar um cartaz e dizer, Jesus é a solução, dentro do contexto. Porque tem igreja que põe a placa lá fora, Jesus é a solução. Aí a pessoa fala, estou precisando de uma casa nova, então vamos lá. Meu carro quebrou, estou precisando de um bom mecânico resolver o problema do meu carro, então vamos lá, Jesus é a solução. Aí se transforma no que a gente chama do evangelho da prosperidade. Você só busca Jesus para resolver os seus problemas materiais. E Jesus é a solução do nosso problema espiritual. Jesus é a solução para o nosso pecado. Para isso Ele é a nossa solução. Ele te abençoa com os bens, Ele te abençoa com a vida, Ele te abençoa com a alegria, com a presença, com a família, com os filhos. Ele abençoa a gente com a provisão, com o pão de cada dia. Ele é maravilhoso, Ele faz a obra completa quando Ele salva uma pessoa. Ele faz tudo isso, mas Ele é a solução dos nossos pecados. E é isso, como crente, que eu preciso ter a consciência. Jesus não veio para resolver um problema no meu relacionamento com os outros, ou para resolver a minha dificuldade financeira. Jesus veio para resolver o problema que estava no meu próprio coração, o pecado. Olha no capítulo 2, ele continua no versículo 12 a 14, ele diz: filhinhos, de 12 a 14, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, para que conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós,
e já vencestes o maligno. Está vendo que o problema do homem aqui é o pecado? Olha no capítulo 3, versículos 5 e 6. E bem sabemos que estou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, o quê? Não peca. Não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Ele não está falando de uma vida de perfeição, não é isso. Mas ele está falando de uma vida em que o homem foge do pecado, ele cresce em santidade, e a cada dia ele limpa a sua vida. Olha o capítulo 4, lá no capítulo 4, versículo 2, ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha o versículo 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Olha o versículo 13, do versículo 13 até o versículo 16. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Lá no capítulo 5. Tem mais, olha só, versículo 1, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, desculpa, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Olha o versículo 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha o versículo 10, até o 13, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha o versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Não tem jeito, é só em Cristo, não tem outra maneira, é só em Cristo. Um homem cristão, querido, ele tem uma visão correta de si mesmo como um pecador. Ele reconhece que os juízos de Deus são justos, o que acontece com ele é justo porque Deus é santo. Ele não fala assim, é porque eu, Deus. Eu sei que ninguém nunca falou isso aqui, é só eu. Por que comigo, Senhor? Eu sei que só eu fiz isso aqui nessa igreja. Vocês eu sei que não fizeram. Mas tem gente que faz. Mas por que Deus está acontecendo comigo? Querido, se está acontecendo, é justo o que aconteça, porque o que eu mereço é a morte, mais nada. Então, quando algo acontece, eu não falo assim, gostei, Senhor, mas eu dou glória a Deus, eu sou grato a Deus, porque eu sei que Ele é santo, Ele é justo, e eu, no fundo, não mereço nada. E se veio pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, para que Ele me dê vida eterna, para que eu cresça, para que eu seja aperfeiçoado. Isso é a atitude de um crente verdadeiro. Querido, a gente vê aqui que o arrependimento não é só o arrependimento, ele se une à fé.
Tem gente que tem fé, mas nunca se arrependeu. Tem gente que se arrependeu, mas nunca teve fé. Nós vimos os exemplos aqui. Um se une ao outro. Sabe por quê? Porque a fé que recebe Jesus, a fé olha para Jesus, a fé vem de Jesus, a fé se refugia em Jesus Cristo, a fé confia em Jesus e a fé permanece em Jesus. Quem confia em Jesus, ainda que creia em um momento e morra no próximo momento, está aguardado no Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com o ladrão da cruz. Haviam 2 homens ao lado de Jesus quando ele foi crucificado, e um deles creu, se arrependeu, reconheceu, se arrependeu e creu. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Alguns vão ter tempo de descer da cruz e viver uma vida para mostrar a sua fé, outros não. Mas não tem jeito de chegar a Jesus sem arrependimento e fé. Um deve levar ao outro. Segunda característica que mostra que nós somos um crente de verdade. Segunda característica: uma nova criatura, ela teme a Deus, reverencia a Deus e tem comunhão com Deus. Não é só ter medo, não é só ter reverência. É ter medo, reverência e comunhão com Deus. É o que esse livro fala para a gente. Volta lá no capítulo 1, olha lá, capítulo 1, vai ficar vai e volta aí. Ele diz, versículo 3 ao 5: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo, a sua alegria se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Vai no capítulo 2, versículo 15 agora. Se você não tem Bíblia, querida, né, pede algum emprestado, então não vem no culto, porque você precisa seguir a Bíblia. Olha a sua Bíblia, segue a palavra de Deus. Senão você vai ser aqueles crentes que só ficam ouvindo o que o pastor fala e acha que eu fui no culto, eu ouvi, está tudo bem. Aprende, confere, vê se o que o pastor está falando é verdade. Usa a sua Bíblia. É medo, abre, volta, é assim, se rasgar a página, você compra outra. Cola ela com durex. Se eu tiver dinheiro, você me pede, eu compro uma para você. Usa a Bíblia. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o quê? Vai no capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha, isso é comunhão. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Vai no capítulo 4, versículo 12 e 13. Olha só, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Olha o versículo 19, mesmo capítulo. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Aqui não fala, eu amo a Deus, isso mostra que sou salvo. Não, o que mostra que você é salvo não é você amar Jesus. O que mostra que você é salvo é Jesus te amar. E não adianta escrever lá no seu carro, vestir camiseta e dizer assim, Jesus é amor. Aí, né, o tolo, desculpa a palavra, mas a gente vai ficar mais velho, a gente, né, começa a não tolerar algumas coisas. Tem que ser mais direto na vida. O tempo está acabando. Os meninos todos cheios de boa intenção, vai lá no sinal de trânsito, né, veste a camisetinha, né? Jesus é amor, faz a bandeirinha, Jesus é amor. Aí o ímpio está lá, né, se drogando dentro do carro, né? Agora aqui nos Estados Unidos é liberado, né? Na nossa cidade é liberado, em quase todos os estados é liberado, né? Aqui em Newark você não anda mais sem sentir cheiro de maconha, né? Outro dia eu passei por umas ruas assim, dentro do carro,
e quando eu cheguei lá na Rota 78 para minha casa, eu comecei a me cheirar, eu tinha cheiro de maconha. Para eu chegar em casa, eu precisava falar que eu estava lá. Você foi orar nada, você foi lá fumar um baseado. Onde é que você estava? Né? Você anda aí em Nova York, né? Não tem jeito, que agora você pode fumar no carro, pode fumar na rua, pode fazer. Né? Aí o cara está lá, nas drogas, está lá, né? Fazendo, né? Ouvindo aquilo que, né? É terrível. E aí chega lá o menino bem intencionado e fala assim: Jesus te ama. Deixa de ser tolo, querido. Aí o cara que está no pecado, fazendo a coisa errada, e sabe que está fazendo a coisa errada, fala: se Jesus me ama e eu estou fazendo isso, vamos continuar nessa vida. Jesus me ama. Eu não estou falando para você chegar na janela do cara e falar para você: olha, Jesus te odeia. Não. Não é isso. E também tem uns crentes também que, né, aí sai com a placa, né? Deus odeia esses, Deus odeia aqueles. Não é isso. Mas é levar a palavra da verdade. É chegar para ele e dizer assim: olha, Jesus morreu pelos seus pecados. O que você está fazendo, o que você está vivendo, é pecado. Arrepende-te e creia. E você vai conhecer o amor de Deus. Agora você vai lá ver o cara no adultério. O cara está saindo do motel com a mulher que não é dele, e você vai lá e entrega o papelzinho para ele: Jesus te ama. Aí ele fala: vou arrumar mais uma. E se não arrumar, ele vai pôr a culpa em Deus. Ué, Jesus não me amava? Por que não me ajudou? Tem que ser tolo. Deixar a tolice. Deixar a tolice. Olha o capítulo 5, versículo 2: e todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que é dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e o que? Guardamos os seus mandamentos. Você está vendo que na nova criatura, o que acontece? Ocorre uma inversão radical. O crente, ele é radical. Se você não gosta da palavra, se você é um esquerdista, né? Se você é aqueles marxistas, se você é aquelas pessoas, né, sofres, aquelas pessoas, né, tem que ser tudo, né, politicamente correto na sua vida, você não vai gostar do que eu vou falar. Mas o crente é uma pessoa radical. Ele passou por uma mudança radical, ele passou por o que a gente chama de uma conversão. Ele ia numa direção, agora Deus faz ele voltar numa direção exatamente oposta. Isso é radical. É que nem dar um zerinho lá na rua, né? Uau, que radical! É isso, é radical. É radical. Ocorre uma inversão de prioridades, uma inversão de valores. O ídolo do eu cai por terra. Então você não pensa mais só em você, no que você gosta, no que você sente, naquilo que é a sua prioridade. Esse ídolo cai por terra. E você agora começa a se preocupar com o que é importante para Deus, o que é importante para o povo de Deus, para a obra de Deus. Esse passa a tomar conta, ou seja, os seus valores mudam. Você não passa a viver para juntar aqui neste mundo, você passa para juntar no mundo vindouro. Deus pode até te prosperar nesse mundo, mas a sua consciência, a sua prioridade é diferente. Né? Os seus relacionamentos são diferentes, ou seja, há uma mudança de prioridade, há uma mudança de valores radicais na sua vida. Você casou pensando assim: se não der certo, separe. Aí você muda, você conhece Jesus, você fala assim: mesmo que não esteja dando certo, eu vou lutar para as coisas voltarem a funcionar. Porque Deus disse na Bíblia que Ele odeia o divórcio. Então eu também odeio o que Deus odeia. Mudou, os valores mudaram. As coisas mudaram na vida de um crente. Se você não vê essa mudança, esse clique na sua mente, é um bom sinal para hoje você correr para Jesus Cristo e dizer: Senhor, muda meu coração, me converte dos meus pecados. Ocorre também uma mudança na nossa natureza, porque o coração por natureza ele é inimigo de Deus. Romanos 8,7 ele diz isso para a gente. Então agora, esse coração ele é substituído por um coração
que ama a Deus inteiramente. É aquilo que Lucas diz, né? A gente agora, quando amar a Deus de todo o nosso coração, é tudo, não tem jeito, não pode ser só em parte, ou é tudo ou é nada. Deus é radical. Você vê que ser crente é ser uma pessoa radical? É radical, não tem jeito de ser em parte, ou é tudo ou é nada. Se eu continuo amando esse mundo, nós lemos isso, Deus não está em nós. Agora, se eu deixo de amar as coisas desse mundo, então o mundo vai mudar a minha vida. É radical. Ocorre uma mudança de atitude. Há uma gratidão, né? Ou seja, agora a gente é grato, né? Mesmo quando a gente sofre, porque estar com Jesus não é garantia de que não vamos sofrer mais, mas eu sei que mesmo quando eu sofro, Deus não me abandonou. Eu tenho gratidão por tudo. Não é dizer, como eu disse, não é dizer, ai que bom que coisas ruins estão acontecendo comigo. Isso é sadismo, é loucura. Ai que bom que coisas ruins estão dizendo. Não é isso. Mas eu saber que se aconteceu algo que me fez sofrer, faz parte da provisão de Deus para o meu dia a dia, para a minha vida, para o meu crescimento. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, são todas as boas as minhas. É isso. É isso. Terceira característica. Uma nova criatura é piedosa e cresce em santidade. Ou seja, então há uma vida crescente. Está lá, capítulo 2, volta no capítulo 2, versículo 3 ao 8, diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor dele está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos neles. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Vê, a sua vida muda, é iluminada. Olha o versículo 16, até o 20, ele diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que ele faz? Permanece para sempre. Olha as palavras, agora Jesus está mostrando amor, né? Quando ele fala assim, você fala, Jesus amando. Ele também amou quando ele diz raça de vida. Mas agora ele está falando com o crente, então ele fala assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha só, lembra que eu falei que quando tem gente no nosso meio que não anda com Jesus, a gente deve se afastar dele? Olha só, ele fala de novo, versículo 19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Está claro. Está claríssimo. É isso. Querido, o hipócrita, ele gosta da fama da santidade. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele só se conforma, ele só se conforta com a substância, com a verdadeira santidade. Ele não precisa parecer ser santo. No tempo de Jesus, no dia em que os homens faziam jejum, porque o jejum é uma das ferramentas que a gente tem para ajudar a gente a crescer em santidade. Jejum não é para você ganhar uma resposta de oração, não é para você obter um bem novo que você está precisando. Jejum, tem gente que faz troca com Deus: olha, Jesus, eu vou fazer um sacrifício fazendo jejum, eu estou precisando de um carro novo, eu estou precisando de um emprego, então eu vou fazer jejum, o Senhor vai abençoar. Isso é blasfêmia, querido. Você troca com Deus. O jejum é para você ter santidade, comunhão com Deus, para que quando você orar pedindo um trabalho novo, na sua comunhão com Deus, Deus não tenha interrupção nessa comunicação e possa te abençoar.
Mas o jejum não é para você obter a bênção. O jejum é para abençoar você com a santidade e a comunhão. E aí, naquele tempo de Jesus, os fariseus, eles não jejuavam, e aí para parecer que eles estavam assim sofrendo com o jejum, eles pegavam um pó de arroz, né? Hoje em dia as mulheres não conhecem isso, mas minha avó usava muito, né? No passado não tinha essas maquiagens, era caro, então as mulheres guardavam, né, o pó de arroz, depois até a maquiagem era chamada de pó de arroz. Você pegava um pozinho branquinho de arroz e passava assim na pele, né, para ficar mais clarinha, branquinho. Então os judeus, eles passavam o pó de arroz, aí ele parecia um pálido, aí as pessoas olhavam, aquele ali está jejuando, olha, tadinho, olha só que santo. Como é santo, olha como ele está sofrendo, ele já está até pálido, de tanto tempo que ele não come. É aparência, a santidade externa, não tem jeito, o crente, ele não, o crente de verdade, o mundo não, a Priscila usa muito essa expressão, né? Desde que eu conheço a Priscila, ela fala isso, para o crente o mundo não brilha mais, e é verdade, eu não entendia quando ela falava isso, depois eu fui crescendo, eu era novo convertido, quando conheci ela, depois me casei, depois eu fui entendendo, é isso, o mundo não brilha mais. Para o crente o mundo perde o brilho. O que brilha é Cristo na vida dele. O que isso quer dizer? As coisas do mundo já não chamam mais tanto a nossa atenção. Elas já não influenciam tanto as nossas decisões. A gente olha para as coisas, aí todo mundo fala, ai, olha só que espetáculo, olha aquele cantor, olha a fama. Outro dia eu estava assistindo, não sei ontem, eu falei, você já conhece esse? Não. Ontem a gente estava numa festa aí, né, estava ela e estava lá, e o pessoal estava cantando coisa do mundo, né, e eles falando, esse cantor, sabe quem é, pastor? Não. Sabe quem é aquele? Não. Mas do mundo já não me chama atenção para nada, não sei o nome de artista, não sei nada. Você tem que me perguntar, se você começar a perguntar os artistas, já estão tudo enterrados já, né? A maioria já morreu, né? O mundo perde, não impressiona mais. Por isso, pai, está aí um sinal para você ver se você está ensinando seu filho nos caminhos do Senhor. Se você vê que o brilho do mundo tem influenciado o seu filho, tem chamado ele para viver lá fora, é sinal que Jesus não brilha na vida dele. Ele ainda não se converteu. Se ele ainda é doido para ir para uma discoteca, se ele ainda é doido para ir para uma festa cheia de luzes, se ele ainda é louco para poder participar das coisas que o mundo faz, é sinal que nele ainda não houve conversão. Prega o evangelho para ele, não julgue ele, prega o evangelho, que Jesus muda a vida dele. Não vai falar assim, você está proibido, você não vai. Não, lógico que você pode proibir, deve, né? Se você é um pai que quer ensinar ele nos caminhos seus, você pode fazer isso, deve fazer isso mesmo, livrar ele dessas coisas. Mas isso não faz dele um crente. Então prega o evangelho, ensine, mostre a verdade. Olha, meu filho, eu vejo que essas coisas brilham muito. Olha, eu vejo que a moda brilha muito ainda nos teus olhos. Eu vejo que você se preocupa muito ainda com o que os outros pensam de você. O mundo ainda brilha muito nos teus olhos. Olha, um cristão é assim. A palavra diz isso. Ensine ele a Bíblia para que ele creia no evangelho e fuja do mundo. Agora os pais estão querendo fazer os seus filhos para viver no mundo. E aí a gente vai para aquele ditado, né? Não, os pais têm que criar o filho para o mundo. Não, você tem que criar seu filho para Deus. Se você falava essa besteira antes, muda. É o que eu falo, uma nova criatura pensa diferente. Um pai não cria seu filho para o mundo. É verdade, um dia seu filho vai sair da sua casa e vai viver lá fora. Mas você não cria ele para o mundo, você cria ele para o Deus que venceu o mundo. Para que quando ele esteja no mundo, ele vença o mundo e ande com o Senhor Jesus. Mas ele precisa ver isso na sua vida. Ele precisa ver isso. E eu vou terminar com a última. Uma nova criatura, tem um amor ao povo redimido de Deus. A gente já leu várias vezes em várias passagens. Tem uma música que diz que é relacionada com a palavra de Deus. O mundo nos conhecerá pelo nosso amor. O mundo vai conhecer que nós somos crentes por amarmos uns aos outros. Olha só, capítulo 2, versículo 9 e 11 diz, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Não tem. Vai no capítulo 3, versículo 10.
Olha só, ele diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só, que mostra diferente de um, ou você é de um ou você é de outro, não tem terceiro aqui. Qualquer que não pratica justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se este mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão, hoje nós estávamos falando sobre isso na escola dominical, de ajudar as pessoas em necessidade, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha o versículo 23, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aí ele repete, ele continua falando isso no capítulo 4, ele fala isso no capítulo 5, eu não vou ter tempo de falar mais, mas você pode ler na sua casa. A palavra de Deus diz que aquele que odeia o seu irmão é mentiroso. Isso não quer dizer, querido, que você vai andar de mão dada, eu gosto de todo mundo. Não, tem gente que a gente não vai conseguir gostar muito, tem gente que é desagradável, é difícil da gente conviver com elas, mas ainda assim eu preciso amá-las. Eu preciso amá-las. E tratar com amor. E ajudar esse irmão. Isso, e dar suporte a esse irmão. E participar da vida desse irmão. Um verdadeiro crente, ele mostra o amor dele de três maneiras. Ele mostra que ele ama o seu irmão por causa do que eles são para Deus. Ou seja, ele ama o irmão porque para Deus aquelas pessoas são importantes. Deus o amou. Então ele ama porque Deus ama aquela pessoa. Deus o salvou, enviou o seu filho. Ele ama também o seu irmão por causa daquilo que ele é. Ele ama o seu irmão porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E por isso ele o ama. Como assim eu sou também. E ele ama o seu irmão por aquilo que nós somos coletivamente. Ele ama aquele irmão porque ele é parte do mesmo corpo que eu sou. Onde Jesus é a minha cabeça, Jesus, soberano, me colocou como parte daquele corpo. E por isso eu amo aquele irmão. O amor de Cristo precisa estar nas nossas vidas. Meu querido, eu quero que você não saia daqui enganado. Que você hoje possa fazer uma análise da sua vida e olhar para ela e ver se você realmente tem as características que mostram o que é ser um crente de verdade. E se você tem baseado a sua vida em marcas, em características que não são conclusivas, hoje, arrepende-te, querido. Busca o Senhor Jesus. Busca o perdão de Jesus Cristo na cruz do Calvário e seja salvo. Receba a vida eterna. Eu hoje quero terminar orando o que está lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Se você quiser ir lá e orar comigo, você pode fazer essa oração. Eu vou orar a palavra de Deus. A Bíblia ensina a gente a orar a palavra também. Eu vou fazer a minha oração, mas eu vou orar a palavra. E eu quero que a realidade do Salmo 139, versículo 23 e 24, hoje esteja sobre a vida da nossa igreja diante dessa mensagem. Eu quero encerrar orando. A palavra de Deus diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Pai, em nome de Jesus, faço destas palavras a minha oração. Peço que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Espírito Santo, Senhor, venha trazer a convicção do pecado, da justiça, do juízo.
Venha trazer sobre a nossa vida a fé de que as Tuas palavras são verdadeiras. Para que, Senhor, nós não venhamos mais viver no engano. Para que, Senhor, nós possamos ter bases sólidas a respeito da nossa salvação. Para caminharmos, Senhor, com a segurança, Senhor, com o entendimento, não, Senhor, apenas intelectual, mas espiritual, de que temos a vida eterna. Por isso, Senhor, se olhando a Tua palavra, nós não vemos, Senhor, as marcas de um verdadeiro cristão, de alguém que nasceu de novo, de alguém que é a nova criatura, como Jesus anunciou a Nicodemos. Senhor, hoje, mude o nosso coração. Quebranta-nos, Senhor, para nos arrependermos dos nossos pecados e nos entregarmos nas Tuas mãos. Salva-nos, Senhor. Livra-nos da maldade do nosso coração, da maldade deste mundo, da maldade do inimigo e das nossas carnes. Deus Pai, ajuda-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. E seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos louvar a Deus,